nossa segunda parte, que a parte analógica, vocês viram que não tem muito mistério. Não tem o que eu falar, a gente tem que ter cuidado. Aquelas 3 palavras gravem para vocês quando sempre... O som está saindo bem? Tá? Então gravem para vocês, ciência, que está baseado em todo o conhecimento dos materiais. Sem a ciência, sem planejamento, vocês não vão ter execução em trabalho algum. E na parte digital não muda muito. A parte digital ainda é pior, porque vocês vão estar trabalhando em 3D, certo? Então, em trabalhar o modelo físico é uma coisa. Eu custei muito a entender como é que funciona o 3D. Hoje, o laboratório digital, o meu laboratório ainda não é totalmente digital, né? Nós vamos ter depois eu vou passar o último slide, que vai ter um lançamento em agosto, junto com o pessoal, os lectures do DSD, que a gente vai fazer um lançamento digital do laboratório. Então, aí ele vai se tornar uma parte, que é o Kaiser Yamada Labs, totalmente digital. Por que eu fiz totalmente digital o laboratório? Vou falar um pouco digital para vocês entenderem, já que nós estamos no grupo seleto e tem bastante gente com CAD aqui, acho que as dúvidas de CAD vão ser bastante. Eu não sou um CADista, sentar no CAD e trabalhar, eu sou um ceramista. Eu trabalho, mas eu sei o que os meus CADs fazem. Eu sei até onde eles podem chegar e o que cada máquina faz, porque senão, se eu deixar o meu operador à vontade, ele vai me dizer que não faz. Isso aqui não dá. Dá. Então, eu tenho que saber o que ela faz. Talvez eu não consiga operar que nem ele, a rapidez, a velocidade, mas eu sei o que a minha máquina consegue fazer, até que ponto ela chega que vai me favorecer. Então, nunca deixem os CAD de vocês na mão do CADista. Entendam o que ele faz, porque se vocês não entenderem, o CADista não vai querer entender até onde ele vai chegar. Então, o sistema digital, a gente vai depender também de planejamento. Todo o sistema, se der tempo, eu vou mostrar um planejamento todo em 3D. O primeiro planejamento 3D que a gente mandou para o laboratório do Christian Coates, lá na Espanha. Que a gente fez todo o planejamento em 3D, veio para cá, os STL, e eu fiz totalmente o trabalho digital sem tocar a mão em injeção, em nada em prótese. A gente só não fez o modelo escaneado, porque a gente na época não tinha o scanner de boca. Então a gente fez a moldagem, mas só fez a moldagem para escanear. E depois a gente transformou tudo em digital. O que a gente vai fazer aqui agora, vamos partir um pouquinho do que a gente gosta de fazer, que é cerâmica e dente, em cima do planejamento digital. Mas planejamento digital, quando a gente está trabalhando digitalmente no laboratório, a gente tem que entender que todo o nosso laboratório tem que mudar. Mudam os processos, muda o tipo de gesso, muda o tipo de condicionamento de modelo, muda o tipo de gengiva para receber o escaneamento. Não é simplesmente parar do analógico e partir para o digital. Existe uma curva de aprendizado longa nessa história toda. O sistema ARTS é rápido. Vocês vão ver agora, eu tenho toda a parte de escaneamento, é um sistema muito rápido. Eu tenho 2 scanbares só. Por quê? Eu tenho do pilar e do mini pilar. Pronto. Posso usar em boca, posso usar no modelo sem problema nenhum. E esses 2 scanbares é o que eu preciso para as peças parafusadas, ou múltipla ou unitária. E para os trabalhos de alta complexidade, eu vou usar o mesmo scanbar ou vou usar os próprios munhões. Por isso que eu falei nos munhões antes, quando a gente vai cuidar lá na parte analógica, para cuidar da adaptação em cima dos munhões originais, não os de latão. Não tenho nada contra os análises de latão, mas às vezes o original, por ser uma superfície diferente do latão, ele tem um engripamento um pouco diferente. Então, um pouco mais áspero, áspero não é a palavra, um pouco mais resistente. Então, a gente tem que ter cuidado na adaptação. E no escaneamento, a mesma coisa. A gente tem o pó de escaneamento. Todos os análogos que a gente vai escanear, eles têm um espelhamento que vai refletir a luz e a gente não vai copiar no scan. Então, a gente precisa passar o spray. Hoje existe pós, aplica com pincel. Tem algumas empresas que já estão trazendo para o Brasil. Em vez de usar o spray, a gente usa pó, ele é mais fino. Então, quanto o spray mais fino, mais precisão vocês vão ter no escaneamento de vocês. Esse é o scanbar da peça do mini pilar parafusado, certo? Ele está no modelo, por isso que eu preciso do modelo. Como? Modelo com gengiva, modelo, se eu for fazer troquel de guerra, não ter aquele troquel todo cerrado. A gente tem um cuidado com o nosso modelo. Já que a gente está trabalhando com um trabalho mais sofisticado, a gente precisa ter cuidado com o nosso modelo. Essa é a parte anterior. A parte anterior eu tinha 2 problemas ali. Eu tenho central, 11, 21, e o outro lateral, que eram facetas refratárias, com substrato manchado.
Então, o momento que eu tenho uma faceta refratária e um implante, uma faceta refratária no central e um implante no outro dente, olha o pepino que a gente arrumou para a gente. Por quê? Eu poderia fazer um coping de zircônia aqui em cima e aplicar cerâmica. A mesma cerâmica da feldspática aplicar aqui em cima, não poderia? Poderia, certo? Mas eu vou ter a mesma passagem de luz? Eu vou ter a mesma opacidade? Opacidade. Quem de vocês não ouviu que o dentista falou assim, Thelmo, teu provisório ficou melhor que a cerâmica? Quem não ouviu isso na vida? Todo mundo já ouviu. Por que vocês já ouviram isso? Porque o dente de acrílico tem 60% de opacidade, o dente natural tem 60% de opacidade no material em relativo ao acrílico. 60% de opacidade no acrílico, 60% de opacidade no natural. O que ele equipara? Opacidade. O ceramista se preocupa em halo translúcido, opalescente, firula, mamelo, papapá. O dente não é isso. Primeiro tu vai equilibrar opacidade, vai equilibrar a passagem de luz e depois tu vai te preocupar com opalescência e fluorescência, certo? Então, esse é o fundamento da nossa cerâmica. Em trabalhos de implante e refratário, ou cerâmica injetada, ou coroa, o que for, se eu tivesse uma coroa de zircônia aqui nesse central, beleza, faria uma coroa de zircônia aqui, matava a jogada. 2 materiais iguais, mesma passagem de luz, bloqueio com dentina opaca, estratifico, consigo uma relação boa. Mas aqui eu tenho um dente com substrato manchado e uma faceta refratária. Então aqui eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Por isso que eu digo, agora os trabalhos de implante estão chegando numa fase que a gente tem que trabalhar com autoestética. Quando a gente passa para o mundo digital, a gente é muito mais cobrado, né? É muito mais cobrado. Pô, tá tudo feito em computador, tudo tem que sair perfeito, tudo tem que dar certo. Não tem que dar nada certo. Ninguém é obrigado a fazer as coisas certas, ninguém é obrigado a acertar tudo. Os erros, quando a gente passa a parte digital, são maiores. Por quê? A gente não tem algum recurso de acerto que a gente errou na parte analógica. Errou na parte digital, começa de novo e faz de novo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o quê? Com aquelas 3 palavras de novo. É ciência e planejamento para execução. Se tu não tiver controle disso aí, a tua parte digital... Onde é que te dá controle de planejamento? DSD, ferramenta fantástica para controle de casos estéticos, certo? Então, eu fiz o escaneamento, eu escolhi aquele munhão no central. Aquele munhão, quando eu falei lá na frente para vocês do trabalho central que eu ia fazer, eu escolhi esse aqui para aquele central e o dentista teria escolhido aquele com a cinta maior. Por que eu escolhi o munhão não angulável lá embaixo? Porque eu precisava personalizar. Eu precisava criar uma situação de perfil de emergência e condição estética. O que é a condição estética? Que eu criasse o mesmo tipo de opacidade e transmissão de luz nos meus 2 centrais. Porque se eu ter 2 centrais e transmissão de luz, passagem de luz diferente de um e de outro, eu vou ter cor diferente na boca e dois centralzão não vai aceitar, né? Então, a opacidade, isso é uma coisa que eu aprendi com o Sascha Heiner, um austríaco. O pessoal conhece muito bem, que já fez curso de cerâmica. Ele falou muito sobre isso, sobre tomada de cor, sobre opacidade. Eu fui no curso, eu ganhei o curso com isso, né? E outras coisas mais que ele ensinou. Mas eu comecei a entender, desde uma época para cá, trabalhar muito sobre opacidade. E ao contrário dos ceramistas, começam a trabalhar muito com opalescência, com fluorescência, com aquelas monte de massa. Então, a ideia é o quê? Saber trabalhar com os opalescentes e os fluorescentes. Cada um trabalha, cada uma dessas massas de absorção de luz e massa de reflexão de luz, tem o seu fundamento, elas trabalham em conjunto. Mas a grande parte do dente, ela é opaca. Então, onde tu conseguiu equilibrar a opacidade, tu conseguiu equilibrar forma e superfície de brilho, o dente está na boca. O resto é o resto. É conceito de o dente ficar melhor ou pior. Então, a parte de escambare é essa aqui. Ó, esse é o escambare. Como eu trabalhei? Escambare do molar. Ó. Nesse escambare eu fiz uma peça parafusada de zircônia monolítica. E no central eu escolhi esse munhão aqui. Esse munhão do perfil dinâmico.
Sobre ele, eu fiz uma sobreestrutura de zircônia. Para quê? Como o dentista preparou bem o campo, né, o perioimplanto, ele me deu condições de ter um perfil de emergência. Se eu criasse, eu poderia fazer só uma metalo aqui e criar o meu perfil de emergência da onde eu quisesse. Aqui não passa. Eu poderia criar o perfil de emergência daqui, daqui ou daqui. Não tem problema. Eu posso modificar o meu perfil de emergência conforme a coroa que eu vou necessitar. Mas como eu vou trabalhar num trabalho estético, eu preciso fazer uma sobreestrutura de zircônia para ter uma prótese em cima dela que tenha uma opacidade parecida com a minha cerâmica feldspática, eu tive que criar a situação para isso. Então, a parte de escaneamento, eu vou escanear. Deixa eu ver se não vai mudar. Eu vou escanear primeiro o meu abutment. Eu vou escanear ele como se fosse dente. Vou escanear e vou levar para cima do meu modelo, certo? Nesse caso, se eu fosse trabalhar em cima do modelo, eu levaria ele para o modelo. Nesse caso, eu escaneei ele e fiz um enceramento personalizado do munhão e fiz um wax-up em cima do meu munhão personalizado. Depois eu levei para o modelo. Vamos passar o videozinho aqui, Vamos ver se eu consigo, aqui. Ó, funcionou. Então, aqui, o que o cadista está fazendo? Ele está delimitando o perfil de emergência. Da onde eu vou terminar meu abutment de zircônia. Primeira coisa que ele vai fazer, vai escanear o munhão original de fábrica, certo? E vai delimitar aonde eu quero o perfil de emergência dele. Eu subi um pouquinho o perfil de emergência porque eu não preciso deixar lá no limitezinho. Pois não. Só uma pergunta. Você comentou sobre, você escaneou o munhão, Uhum. mas e o escambório? Depois. Escaneia por partes. Primeiro um, depois outro, depois junta tudo no modelo. Certo? Você tem a informação digital do escambório, para que você vai escanear o munhão? Não, isso aqui é do anterior. O escambório é para o posterior. Tá? Aí você é do central. Isso, esse é do central. São dois escaneamentos separados, dois dentes separados. Pois não? Esse munhão não tem na biblioteca. A gente escaneia ele como dente. Como dente. Ah, mas terá depois? Terá depois do... Isso. Não. Isso não precisa. Porque tu vai escanear ele como dente, tu vai levar ele para cima do teu modelo. Mas esse munhão não tem na biblioteca que você falou? Não tem. Mas não terá também? Não terá, não precisa. Porque eu vou escanear ele como se fosse dente, como eu fiz ali agora, e levo ele para cima do modelo. Porque eu tenho no modelo o análogo. Então eu vou identificar a posição dele, vou fazer um situ e vou levar ele para cima do análogo. Pronto. Então ali eu tenho... É que passou um pouquinho. Tá. Então essa o que ele escaneou ali? Ele escaneou o munhão, agora ele está escaneando a parte do modelo. Eu fiz a personalização. Tá, parei um pouquinho. Essa parte que a gente está vendo, aqui, eu não trabalhei com molar ainda, trabalhei só com o central. Esse preparo que vocês estão vendo aqui é do enceramento do munhão que eu fiz em cima do preparo. Eu peguei o munhãozinho, levei para o modelo e fiz um anatômico, um munhão anatômico. E aí eu escaneei o munhão anatômico ali em cima. E depois daquele munhão anatômico, eu cimentei no munhão fora de boca e levei para a boca ou para o modelo. Aí virou dente. Vamos de novo, vamos por partes. Zirconzan. Zirconzan ou da... Scanner? É da Zirconzan. Próprio. Ou da Strauma, que a gente usa também, qualquer um. Então, Amanda para fazer tranquilamente. Situ. Então, o que acontece? Eu peguei aquele pilar, certo? Escaneei ele, passei o spray, escaneei. Antes de escanear o pilar, eu botei ele no modelo e inserei um munhão personalizado. Todo personalizado, em cera. Tirei o munhão e escaneei o pilar. O que eu fiz? Escaneei o pilar, larguei o munhão em cima e fiz o escaneamento dele. Aí eu tenho o quê? O munhão personalizado em cima do pilarzinho. Então eu transformei essa minha coroa em dente. Transformei em dente, pronto, está liberado. Eu posso fazer o que eu quiser em cima depois. Isso mesmo. Nesse caso, eu vou ter 3 até. Nesse caso. Aham.
Fricção. Vou mostrar como é que a gente vai ativar ela no final. Vamos ativar. Vou falar sobre a composição, a força, é 2 joules, que ela bate, então 2 joules não vai afetar a zircônia tem 1.200 megapascal de dureza, pode ativar. E ela está cimentada justo em cima do abutment, então não vai descolar de jeito nenhum, não vai ter problema. Mas essa parte vai mais para frente. Vamos. Justamente sobre a cimentação. O que você está usando na interface cimentar? Panave FX. Uhum. Eu não tenho outra coisa para cimentar hoje, entre aspas, né? Uma que eu sou consultor da Curaí, então se eu não disser que eu usei Panave, os caras me demitem. Então, é a Panave que eu estou usando. Então, depois, então depois, transformou em dente. Transformou em dente, pô, aí você sabe melhor que eu. Eu vou seguir para qualquer reabilitação. Então eu posso fazer uma estrutura de Emax, uma sobreestrutura, posso fazer o que eu quiser em cima. O importante é o quê? Agora eu já transformei o meu implante num dente. Até aí vocês entenderam? Não ficou dúvida? Transformei meu implante num dente, pronto. Dali para cima, aí vai na nossa habilidade. Aí para cima a gente vai fazer o quê? Se preocupar com a opacidade de transição de luz de um central que é feldispático, que tem dente, e o outro que é prótese. Isso que a gente vai se preocupar daqui para frente. Vamos ver se eu consigo jogar aqui. Foi. Por que você não aplica cerâmica direto em cima do que você fez? Passagem de luz. Já vou mostrar aqui. Quando eu vou trabalhar com alta estética, eu não tenho a mesma opacidade para tentar ter a mesma transição de luz. Se eu tiver uma feldispática e uma aplicação de cerâmica, uma faceta fina e uma coroa, eu não fecho o couro nunca em 2 centrais. Não, mas você ia preparar o mesmo preparo da faceta. Aí tudo bem. Eu vou tentar parar aqui e vamos ver aqui. É que a gente faz isso para não Então, isso, tá. pro outro lado e fica 2 preparos. 2 preparos iguais em zircônia. Ou zircônia, ou silicato, ou cerâmica, ou Tá. resina, o que for. Aí como é que tu vai ativar? Se tu fizer, em vez do munhão fazer o espelhamento, como é que tu vai ativar e vai bater em cima de uma ponta fina de um preparo ali? Aí não tem como. E outra coisa. Seria você usar o jig de escaneamento. O jig de saneamento. Mas aí o que acontece? Posiciona lá e Usa usa o jig. o jig. O que eu tinha perguntado sobre? Por que não aplicar? Por que não aplicar? Porque em cima da zircônia, qual a adesividade que tu vai ter? Nenhuma. Então como é que tu vai colar uma faceta em cima de um... Você vai colar em cima de uma feldispática. Você vai usar um cobre, aplicar cerâmica para fazer o controle de opacidade Uhum. e depois vai fazer uma faceta, igual do outro central. Pode ser. É uma técnica, pode ser usada. Tem um bordo fino. Que você tem um bordo Pode ser usada. Pode ser usada. Só eu fico preocupado, no caso de cimentado, como eu vou ativar ele. aí já é uma parte. É outra parte. Então, se eu fizer um munhão, eu tenho como bater e ativar na zircônia pura. E está ativado e vira dente. Mas aí eu te pergunto, por que você não coloca o punhão primeiro lá, ativa ele, põe o scamp body lá, escaneia e faz desse jeito? E como é que eu vou limpar o cimento lá embaixo e ter esse controle? Esse é o problema que todo tem. Então, a cimentação fora da boca é muito melhor. Mas você está me dizendo que todo o aço é cimentado antes de colocar na boca? Geralmente, como assim? Não. Nesse caso, estético. Mas e os que o dentista faz direto na boca e já cimenta depois que escaneia e transfere? Aí o perfil de emergência é mais alto. A gente escolheu outro componente. Esse componente, eu soquei ele lá embaixo. Eu levei o pescoço zero, componente curto. Se eu fosse fazer um... O problema permanece em todas as outras cimentadas que tem boca. Ah, sim. Se for o munhão já colocado para ti, aquele pescoço não teria vindo 0,5, teria vindo 1,5 ou 2,5. E aí o que acontece? Aí tu teria o perfil alto. Já não seria essa condição. Aí tu teria que pensar como tu ia reverter a situação. Por isso que é bom planejar. Eu planejaria dessa forma. Munhão baixo e um perfil de zircônia e depois a coroa em cima. É o meu caso para poder fechar cor depois na faceta. Eu gosto de cimentar antes, é bem melhor do que direto em boca. Eu prefiro cimentar fora de boca. Até então foi? Vamos ver se eu... Então, agora eu começo a escanear a parte do escambare do posterior, do unitáriozinho, do molarzinho.
Primeiro eu escaneei a parte de gengiva. Isso é Exocad. Aman, Zirconzan, é tudo igual. Exocad é Exocad. Muda um pouco a Dental Wings e a Cirona, que eu não conheço. Então, depois do escaneamento, lá o anterior virou dente. E o que ele está marcando agora? Ele está recuperando toda a imagem do abutment instalado em boca, certo? Posicionado em boca. No momento que eu transformei isso num preparo, para mim fica fácil, em qualquer reabilitação agora. Ó, copia bem, tira o que não precisa, copia todo o perfil do implante. Agora ele vai marcar a gengiva do perfil de emergência, tira os excessos de imagem para não pesar na hora de guardar o arquivo. Ó, aqui eu fiz o situ do munhão, levando para o modelo, para ter a cópia perfeita de toda a cervical, toda a adaptação, onde eu vou fresar a coroa. Fresando essa coroa, depois eu posso injetar em IMEX, posso fazer copiar meu substrato do dente, como eu fiz do lado, e fazer uma feldspática em cima. Isso resolvendo um caso complexo de autoestética. Porque se fosse duas coroazinhas no central, nossa, copinzinho de zircônia ali do lado, acabou. Estava feito. Mas quando envolve faceta, envolve trabalho realmente um pouco mais complicado, a gente tem que ter um pouco de cuidado no que a gente vai fazer depois. Eu nunca consegui fazer um trabalho todo aplicado e uma faceta do lado e a cor ficar 100%. Eu vou bater a foto, vou fotografar, vou fazer controle de passagem de luz, e sempre tem uma diferença. Ou a fluorescência não bate a mesma, ou a quantidade de transmissão de luz não é a mesma. Então, o material estético... Ó, aqui o Scambari está adaptando, do molar. Botou o Scambari, adaptou, como todo sistema é igual, adapta o Scambari. Delimita o perfil de emergência da gengiva, por isso que é importante do modelo. Eu falei do modelo para vocês. Modelo bem feito. Escaneia isso aí com o modelo todo cheio de pico para o lado, fica um ouriço. Não pode. Então, o modelo tem que ser perfeito, certo? Delimitou o limite do perfil. Eu trouxe a sequência certinha para vocês. Como que eu faço? Como é meu dia a dia? É assim, para unitário ou para fazer situ, levando imagem de um munhão, ou de um dente, ou de uma coroa para outra. Ó, essa é a cópia do meu munhão, certo? Que eu vou largar ele para o modelo. Vou fazer um situ para o modelo. Isso aí todo mundo faz, qualquer sistema faz. Delimito o bordo, né? Antes de fazer o situ. Tá fácil de entender, gente? Alguma dúvida a gente para e vai falando. A parte digital é muito simples. É muito simples e muito rápida. Só que o que acontece? Tem que ter planejamento. Se eu não planejasse o trabalho do começo, chega na hora, alguma coisa vai dar errado. Então, em trabalho de alta estética, dente anterior, eu preciso planejar. Eu preciso conhecer os meus materiais estéticos para saber o que eu vou conseguir de resultado final. Porque depois de cimentar, de provar, não deu, a cor está diferente. Um central está mais amarelo, outro está mais claro, um baixou o valor, ficou cinza. E aí começam as diferenças de materiais estéticos que vocês sabem muito bem que acontece, né? Então ali, eu coloquei o unhão, está ali, o implantezinho escaneado do molar. Ele vai colocar dente ali em cima agora. Então, qualquer sistema sobre dente ou sobre implante parafusado,
eu vou usar essas duas bibliotecas. Eu sempre vou usar o situ de imagem para jogar o meu abutment para cima do meu modelo. Quando chegou o modelo, eu vou escanear o modelo e vou identificar onde está o abutment. Faço a cópia dele e um situ para cima dele. Pronto, acabou o trabalho. Digitalmente está pronto. Agora, logo, o William já está começando os análogos digitais para a gente imprimir um modelo e colocar o análogo digital no modelo. Aí nós estamos feitos, né, Dário? A Dário chegou a rir agora. Então aí nós estamos feitos. Então é o próximo passo, né? O William já vai dar a entrada, já vai começar, para que a gente consiga ter o modelo totalmente digital, com o análogozinho. Desculpa? Qual? A plataforma dos parafusados. Eu não sei o que o William vai trabalhar, mas eu acredito que seja para o Exocad e Dental Wins. Eu acho mais é para o Exocad, porque o Dental Wins é fechado com a Strauma, então o Exocad hoje em dia tem um modo de modo Bill tranquilo, muito bom de trabalhar. Então tudo que a gente pode fazer em sistema de AMAN ou Zirconzan, ou a própria mesma Cirona, eu acho que consegue fazer tranquilo no Exocad. Para cada empresa muda o design do modelo. Para cada empresa muda. Mas o Exocad é uma coisa só, então dentro do building, do software de building do Exocad, a gente vai fazer baseado nisso, que é a grande maioria do Brasil, que usa, né, o Exocad para fazer o building modelo, para as impressões de modelo. Vai ser esse o nosso caminho, William. A princípio, quando a gente for lançar esse análogo digital, vai ser lançado nas três plataformas. Opa, ó. Aquele de clique, né? É. É o de clique, né? Sem série, até chegar no final, né? O William só dá notícia boa, né? Show de bola. Então é melhor ainda. Fica fácil. Fácil de trabalhar. Eu sei que o mundo digital não está ao alcance de todos ainda, mas está numa boa parte. Eu acho que a gente não tem como fugir disso. Então aqui, ó, delimitou o perfil de emergência. Até o cadista agora vai brincar um pouquinho no perfil, ele aumenta, diminui, brinca, faz. Então a gente precisa, nessa hora que eu preciso de definição do modelo. Lembra que eu vazo o modelo com cera, depois eu trabalho a cera e boto a gengiva? Nessa hora que eu preciso de um modelo bem definido, que o menino não pode me acabar com o meu modelo, o modelo tem que ser bom, porque senão a leitura e a minha parte digital se torna muito difícil de trabalhar. Eu vou estar com uma gengiva cortada com bisturi, às vezes cheia de ponta, e eu não vou ter como trabalhar lendo, porque eu não tenho modelo físico, eu estou com uma coisa 3D na mão, então é bem complicado a gente trabalhar. Então ali eu coloquei o dente, delimitei meu perfil de emergência, o central e o molar. Esse molar eu posso reduzir e fazer uma estrutura de zircônia parafusada para aplicar cerâmica. Posso fresar ele em monolítico, multilayer, pretal, anterior não, pretal, o que for. Eu uso hoje no laboratório muito multilayer, os blocos zircônios que já vêm cromatizados, eu vou mostrar para vocês também. Então o central está pronto, ali, ele até reduziu, mas não precisava ter reduzido. Ó, agora ele volta a imagem. Se eu fosse fazer uma estrutura, estaria reduzido assim, pronto. Aplicaria cerâmica, fresava. Central e o molar. O escaneamento é muito simples. Aqui eu tenho o recurso ainda do chaminé. Às vezes quando eu vou fazer um copy, uma estrutura para aplicar, eu sempre deixo o chaminézinho da zircônia em oclusão, depois eu baixo ele, para que eu tenha uma melhor conformação da inserção do parafuso. Então o CAD nos dá um monte de recursos. Antigamente, quando começou a se fazer implante, se deixava isso aí em metal. Se levantava o chaminé para não quebrar a cerâmica em volta ali. Hoje dá para fazer no CAD em zircônia, então isso é um recurso muito bacana. Então os dois molares estão ali, os dois molares, o molar e o central. Alguma dúvida sobre escaneamento? Alguém tinha comentado alguma coisa sobre os munhões? Como que se leva para o modelo, como que se escaneia. Então, uma retomada rápido. Hoje eu recebo um trabalho com o munhão do dentista, pronto para escanear. Eu vou escanear aquele modelo com o munhão, certo? Só que, quando vocês escanear, não vai copiar a parte cervical do munhão, certo?
vocês vão ter que copiar de alguma forma. Aí vão pegar o componente original e vão escanear. Ali vocês vão tirar aquela imagem e vão fazer um situ para cima daquele munhão. E aí vocês têm um munhão inteiro ali, original, pronto para vocês trabalhar. Então vocês não precisam ter uma biblioteca dos munhões, é muito fácil de trabalhar, é como se fosse dente. Quando os trabalhos sobre dente no laboratório eu não troquelo, eu só tenho um troquelzinho separado, que eu faço delimito o bordo e levo, faço escaneamento do modelo e levo aquele troquel in situ para o meu modelo de trabalho. Tenho menos problema de ponto de contato. Então eu não troquelo o trabalho, eu trabalho sempre com situ, certo? Em hipótese alguma eu troquelo o trabalho. Troquelo o troquelzinho unitário, delimito o bordo e trabalho tudo com situ. Me dá mais trabalho? Me dá, mas é muito mais garantido. Um troquel pode ser na mão, pode usar o gesso gold, o gesso sempre vai ter uma diferença de fracionamento de expansão. Sempre vai ter. E trabalhando digitalmente com situ, vocês não vão ter esse problema, né? O digital é muito mais seguro, é muito mais fácil de trabalhar no ajuste, certo? Principalmente quando vocês começarem a trabalhar com escaneamento de boca. Aí o erro diminui mais ainda, dessa forma. Alguma dúvida sobre essa parte de escaneamento? Viram como é simples? Existe uma curva, mas é uma curva que vocês estão acostumados a trabalhar. Nada diferente do que vocês já estão fazendo. Quando vocês trabalham com CAD, vocês vão fazer um parafusado, vocês não usam o escambale? O procedimento é o mesmo. Vocês estão acostumados a fazer situ de imagem? Alguns estão, alguns não. Mas é fundamental, quando você trabalhar com CAD, usar isso, principalmente quando a gente vai fazer trabalhar, tirando do encerramento diagnóstico e levando imagens para cima para poder trabalhar. Ou a gente vai usar, que nem eu tenho uma biblioteca, hoje eu criei a minha biblioteca. Eu não tenho biblioteca, eu não sou obrigado a ter a biblioteca da MAN, da Zirconzan, da fulano, do Beltrano. Eu tenho o dente que eu quero, eu gostei do dente da senhora, eu vou escanear o seu dente, eu vou moldar, eu vou levar, vou tirar a cópia e vou largar para minha biblioteca. Quando eu quiser fazer uma reabilitação com o seu dente, eu faço. Eu largo o situ ali para cima e modelo o dente igual os seus dentes. Geralmente, eu quero os dentes igual o da minha filha. Não tem problema, eu vou fazer uma imagem dos dentes da sua filha, vou salvar na minha biblioteca e quando eu for fazer o seu trabalho, eu vou fazer um situ dessa imagem, um skin, como diz o Paulinho, e vou trabalhar em cima. Então, o situ é a grande geração da parte de CAD para vocês. Quem tem CAD, trabalhem com situ, porque vocês vão começar a manipular as imagens e manipular os resultados de vocês de uma forma, as texturas de superfície, o controle de forma. Quando vocês fazem um dente para injetar, por exemplo, no CAD, eu vou passar um pouquinho, sair um pouquinho da área, só para vocês entenderem o quanto o situ é importante. Quando vocês fazem um escaneamento de 6 facetas, vocês montam os dentes na faceta e fazem a redução. Não é isso que vocês fazem? Quando reduz, não enruga tudo? Enruga. Difícil de trabalhar, tem que ir com o mouse e ajeitando. Se vocês tiverem uma imagem de situ para sobrepor ali, vocês não vão ter mínimo de enrugação. Então vocês podem pegar uma biblioteca do Hatshop, por exemplo, com textura, com a forma de dente, e largar em cima. Vocês vão montar os dentes nas facetas de vocês, mas vão pegar aquela biblioteca e vão largar lá em cima depois. E vão adaptar. E aí vocês vão ter menos enrugamento na hora de reduzir. Não vai ter redução, porque ela vai cortar certinho. Então, o grande problema dos softwares hoje é o quê? Entender o que tu quer fazer. Tu tem que mostrar para ele, tudo tem que ser intuitivo, não o software. Então, hoje, no laboratório, eu não insero faceta na mão faz muito tempo. Não tem nem gente para encerar, mas já demiti todo mundo que encerava. Acabou. Foi todo mundo embora. Por quê? Todas as facetas são produzidas em grande escala, tudo no computador, tudo usando situ. Então, hoje eu tenho uma biblioteca, antigamente eu tinha que comprar da Zirconzan. Quem tem Zirconzan aqui sabe. Tinha que comprar. Hoje não. Hoje, tu cria as tuas bibliotecas como tu quiser. Tu abre uma pasta, escreve ali, biblioteca, dente da Mônica. Biblioteca dente da Mônica. Quando tu precisar fazer um trabalho, tu vai no archive, no caso, tu vai na biblioteca, tu vai abrir a tua área de trabalho e tu vai, quando tu lançar as tuas imagens tudo para aquela pasta, tu vai buscar lá em cima naquela pasta do teu situ, largar junto com o teu trabalho, então ele vai ser um documento que tu vai usar junto com a tua faceta. E esse situ vai servir como biblioteca. Então, isso aí é fantástico. Então, comecem a trabalhar
com a parte de Situ. Vocês nunca mais vão comprar biblioteca de dente. Vocês vão criar as bibliotecas de vocês. Certo? Então, ó, desculpa a imagem aqui nessa criatura aqui, que foi sujeira mesmo da câmera. Então, depois que eu personalizei o munhão, o que eu deveria fazer com ele? Eu deveria colocar ele em boca, certo? Por quê? É um munhão, está pronto para ativar. Nesse caso, eu não coloquei em boca. Eu deixei para colocar tudo junto depois, para poder documentar o caso. Mas eu teria que, nesse momento, instalar ele. Posso bater ele em cima para ativar? Posso. A zircônia aguenta. O que é 2 joules para uma peça que tem 1.200 megapascal de dureza? Nada. Posso fazer em Emax, fininho assim, bater? Não. Aí já é diferente, a resistência é outra. Então, eu tenho que saber, conhecer os materiais para ver até que ponto eu posso chegar. Eu acredito que se for um pré-molar com uma base de superfície grossa, eu possa bater no Emax. Mas num incisal fininha, personalizado com a palatina cortada, se eu bater, capaz de abrir alguma trinca ou ter alguma fratura. Então, o munhão eu vou fazer de Emax. Poderia personalizar mais esse munhão, pigmentar, colorir com ácido antes da sinterização? Podia, mas não estou preocupado com o munhão, porque o munhão vai ser minha subestrutura e eu transformei ele num dente. Só isso que eu fiz. Então, ali embaixo eu tenho o abutment, pequenininho, 4 milímetros de altura, cimentado com panávia, fora de boca, tirado o excesso, limpo, colocado em boca. Maquiei o meu substrato igual o do meu dente natural. Eu tinha um problema, o meu substrato do outro dente era manchado, certo? Então o que eu fiz? Apliquei aquele dente que vocês viram fresado, aquele central, que vocês viram que a máquina modelou, eu fresei em cera. Coloquei no modelo, usinei ele em cera, igual o formato do meu preparo. O meu preparo, igual o formato que o preparo tem, esse corte, depois na outra foto vocês vão ver. Então, eu preparei na mesma espessura da minha faceta feldspática, preparei essa sobreestrutura de Emax. Por quê? Porque eu preciso de um material que vai me dar a mesma passagem de luz do dente natural. E na minha experiência, a pastilha MO1 foi o que me deu essa passagem de luz. Me criou a opacidade igual do dente natural. Então, eu trabalhei com essa pastilha, criei a opacidade, fiz teste de passagem de luz e essa foi a pastilha que eu usei. Então, o que eu preciso no trabalho? Eu preciso criar opacidade. Eu não estou preocupado com borda incisal. Borda incisal eu arranco e faço de novo, eu coloco, eu reconstruo. Qual é a minha preocupação? Então vocês viram que, olha, a gente trabalhou nesse troço desde o começo. Eu estava pensando sempre aonde? Em criar opacidade e criar condição do meu substrato de dente natural. Porque o substrato de dente natural é complicado. Ele tem fluorescência própria. Ele tem passagem de luz. Ele tem a opacidade do provisório, que é 60% de opacidade. Então, a minha preocupação é criar essa opacidade. Então, eu criei a mesma condição de preparo e a mesma condição de passagem de luz, certo? Então, eu tenho aqui 2 cerâmicas feldspáticas aplicadas em cima de refratário, 3 no caso, aplicadas em cima de refratário. Esse substrato aqui, o que eu fiz com ele? Reproduzi em silicone, vazei revestimento e apliquei cerâmica, certo? Não tinha o que fazer. Transferi ele para o modelo, esse já é um modelo que eu pude trabalhar com ele, fiz a transferência e apliquei cerâmica, não tinha nada mais para fazer. Então, se torna uma coisa de alta estética, alta complexidade, não é um caso para o dia a dia, um caso para o dia a dia nós resolveríamos de outra forma, bem mais rápida dentro do laboratório, mas é um caso diferente para se fazer. O caso de dia a dia a gente resolveria talvez de um jeito bem mais rápido, certo? Dependente da exigência do nosso cliente. E de quanto ele está pagando também, né? Alguém chegou a rir agora. De quanto ele pagou, a gente vai complicando para ficar mais caro, né? Senão não dá, né? Então, a gente tem a passagem de luz e a gente tem a cerâmica aplicada, certo? Então, o que eu tenho aqui? O mesmo dente,
a mesma passagem de luz e a mesma opacidade. Então, a minha preocupação é fazer 2 centrais iguais. Claro que isso aí, gente, não é um trabalho do dia a dia de produção do laboratório. Dentro do laboratório eu tenho a parte personalizados, que é a minha, que eu sento e faço. Então, eu tenho a parte personalizada, que são a parte de trabalho elaborado. Então, é cobrar diferente, o elemento de cerâmica, o preço do elemento de cerâmica chega a R$1.000, a coroa. Então, é um trabalho bem diferenciado. Hoje, no laboratório, só para nós trocar a parte, entender um pouco a parte digital de como funciona, a gente tem o dentista só tem dois caminhos quando ele manda o trabalho. Ele tem que mandar o trabalho e mandar a fotografia. Agora, o que vai ser feito em cima do trabalho, ele vai decidir em comum acordo. Porque o trabalho entra para o laboratório, se for metalocerâmica, se for zircônia, se for emex, o preço é o mesmo. Não muda nada. Por que eu vou cobrar mais caro uma zircônia e vou cobrar mais barato uma metalo? O trabalho da metalo é maior. Então, eu trabalho hoje no laboratório em função do substrato. Se o substrato é favorável para isso, vamos fazer isso. Se o substrato é favorável para aquilo, é para aquilo. Então, me dá mais trabalho na triagem de entrada do laboratório. Mas me dá mais conforto e menos erro. Porque eu cansei de repetir prótese, do dentista me pedir, me manda um emex. E o substrato não era favorável para emex. Me manda uma zircônia, era um piro metálico e fez uma zircônia translúcida, eu repeti. Então, o erro me deu mais trabalho, mas minimizou os erros no laboratório. E eu cobro a mesma coisa, para mim não muda nada, porque o meu trabalho é o mesmo. Certo? Mas nos trabalhos personalizados, a gente modifica o valor, porque aí a gente tem desde a parte de fotografia, desde a parte de tomada de cor, prova e e assim vai. Então, a gente tem um ceramento diagnóstico, prova de mockup, tem toda essa função toda. E o próprio planejamento também tem que ser cobrado. Eu acho que a gente fala em planejamento, mas tem que cobrar para fazer isso. A gente não aprendeu de graça, a gente pagou. Então, planejamento tem que ser cobrado. São duas vias. Hoje, na parte digital, o que está dando mais lucro? O que vai dar mais lucro na parte digital? Não é fazer o dente, é planejar o trabalho. Quem está ganhando mais dinheiro são as pessoas que estão planejando os trabalhos. O planejamento vai ser o grande filão, hoje em dia, para se ganhar dinheiro na parte digital. Então, a gente tem uma coroa. Opa. Então, a gente tem uma coroa, a gente pode ver bem de perto, boa adaptação, boa passagem de luz. Olha o bordo incisal, é o mesmo. Mesma cor de todos eles. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai usar. Aí vocês vão me dizer, é trabalhoso. Claro que é trabalhoso. Mas a gente tem que saber fazer o filé e também saber fazer a carne de pescoço. Tem que trabalhar das duas formas. Hoje, um laboratório de produção só sobrevive se tiver o filé e tiver a carne de pescoço. Se o laboratório for só produção, as coisas são complicadas. Mas se tu tiver o filé e a carne de pescoço, tu começa a ter um ganho diferenciado. Então, a gente tem um material, a gente tem a cerâmica felduspática, a gente tem o munhão e aqui a gente tem o emex, que é a pastilha MO1. Então, eu tenho uma pastilha MO1, a pastilha MO1, tenho o munhão de zircônia, que a gente viu desde o começo, aquela parte toda trabalheira fazer esse maldito munhão, e a gente tem uma cerâmica felduspática. E olha a emenda do material, quase nada, um gap de adaptação bacana. Tem problema de cimentação? Tem. É um caso do dia a dia? Não. É um caso diferenciado, certo? Alta estética, alto valor também, para ser cobrado, mas a ideia é mostrar para vocês o quê? E olha o que está aqui embaixo. Olha onde eu terminei o perfil dinâmico dele. Acima. Não precisei levar lá embaixo. Entenderam? Então, para mim, o sistema Axis, eu consigo trabalhar... obrigado. Eu consigo trabalhar desde aquele molarzinho que a gente viu de metalocerâmica até uma prótese desse tipo, extremamente bem planejada. Eu só pulei alguns slides ali para falar do jig. Quando eu for levar ele para a boca, eu vou precisar de um jig.
Só que eu não posso ativar com gig, porque esse gig aqui é só para levar ele para a posição e dar uma pá, fixar ele. Aí eu vou cortar o gig. E aí, nesse gig, eu tenho uma plataforma reta aqui que eu vou bater nesse sentido que o implante está para cá. E eu vou ativar. Então, esse gig é muito importante, mas ele tem que estar inteiro. Coloca, pá, ativa um pouquinho. Corta e aí tu ativa. Então, eu acredito que sim. O gig sendo bem feito, tu pode usar, porque ele tem uma dureza bem considerável e a gente consegue levar lá na cervical e dispersar toda a força de ativação. Eu acredito que sim. Sem dúvida. Bom, aí a criatividade, ó, já surgiu N ideias. A gente é versátil. A gente é que nem camaleão. Não, na verdade, o próprio ceramista, a gente é ilusionista, né? Quando a gente cria um material cerâmico, a gente o quê? O dente tem os prismas, os canalistas, coisas naturais, e a gente trabalha com vidro, tentando imitar os prismas, e a gente consegue um bom resultado. Então, como é que a gente não vai conseguir? Então, entenderam como a gente vai fazer a fixação? O guia é importante, só que tem que seccionar e depois deixa a plataforma reta, onde tu vai ativar, e ativa. Não, vamos lá. É porque assim, porque amanhã ele vai fazer, então quando você faz todo o seu modelo, todo o desenho ali, você não pode, obviamente, bater ele no modelo. Então, teoricamente, ele vai ter uma altura maior. Ele vai à altura de assentamento. Por isso que eu falei que naquele caso, eu teria colocado esse munhão em boca antes já. Lembra que nos primeiros slides eu falei? O certo, esse munhão já está em boca. Não eu botar tudo junto depois. Botar tudo junto, eu vou ter que compensar a altura da batida do munhão. Quanto de brincamento ele deve? 0,2 a 0,3 milímetros. É bastante. Faz muita diferença. Na verdade, é uma pequena diferença que você tem que compensar. Compensar no teu dente. É. Então tem que ter muito cuidado nisso aí. Lembra que eu falei no primeiro slide? Eu teria colocado, não coloquei em boca porque é um trabalho que eu para documentar, mas esse munhão estaria em boca antes de eu fazer a minha coroa de EMEX em cima. Não, virou dente. Virou munhão, virou dente. E eu vou fazer... eu vou... No momento que virou dente, acabou, eu já vou ter a imagem dele escaneada no laboratório. Ele até pode moldar de qualquer jeito, porque está ali o situ, vou levar a imagem dele para cima depois. Acabou. Ele vai moldar da mesma forma que ele vai moldar um munhãozinho do sistema de implante Arxis. Entenderam? Tudo certo até agora? Então, por que eu devo trabalhar com zircônia nessa parte munhão personalizado, não com uma estrutura de EMEX? Eu não gosto de trabalhar personalização com estrutura de EMEX, porque eu acho muito fraca. Eu acho que não é resistente e se torna muito friável. Em casos que eu tenha uma espessura bacana, que eu não preciso me preocupar com ativação e outras coisas mais, tudo bem. Mas quando eu vou trabalhar com um material que eu preciso resistência, eu faço a opção de zircônia. Então, zircônia é um mineral, e foi descoberto, a gente tem a zircônia em 10 a 15 anos na parte odontológica. Eu comecei a trabalhar com zircônia, olha aqui, faz tempo que a gente começou, né? Lembra do Medman que a gente começou faz o quê? 10 anos? Mais, né, Théo? 2005. Então, será que faz tanto tempo que a gente começou assim? Nossa. Eu comecei com o Medman, foi um dos primeiros a trabalhar com zircônia. Então, o que acontece? Eu senti uma dificuldade muito grande de colocar no mercado. Sentimos, né? Todo mundo. Porque era um material muito novo. O pessoal tinha resistência, friável, difícil de cimentar. Hoje, com panável, tu cimenta até em troço que tu nem acredita que grude. E era branca e opaca. Hoje a gente tem uma gama de zircônia muito grande. A gente tem zircônia translúcida, zircônia opaca, zircônia com cores, multilayer, zircônias anteriores que são pigmentadas à base de ácido. A gente tem as zircônias pretais que a Zircon vende, tem as zircônias vítreas da AMAN. Então, a gente tem uma gama de zircônia para trabalhar hoje muito grande. E quando a gente começou, era uma só e um tijolo, um giz. Mas a gente, desde aquela época, vem trabalhando, vem estudando esse material. E eu gosto muito da zircônia, por quê? Porque é um material biocompatível. Agora eles estão estudando muito sobre implantes de zircônia. Tem alguma literatura que eu vi. Eu já fiz 2 casos de implantes de zircônia, do dentista de Pato Branco.
Coisa muito nova, eu não sei sobre isso. Mas a zircônia é um material realmente vivo. Hoje, se a gente tem uma trinca num coping de zircônia, esse trabalho não está perdido. Tu leva ela para o forno, a temperatura de sinterização de 1500 graus, 1550 graus, faz uma nova sinterização, essas moléculas se alinham e a gente tem um restabelecimento das moléculas do coping de zircônia. Não tem uma cura daquela trinca porque ela não é vítrea, mas tu tem um alinhamento de moléculas que tu começa de novo com o trabalho, aplica cerâmica sem ter problema dela se dispersar. Então eu tenho costume dizer que a zircônia é um material vivo, é um material biocompatível. Desde que a gente começou a trabalhar com zircônia, os resultados de cervicais, de adaptação, de tecido, aqui tem dentistas e protestos, o Kim é dentista, sabe dizer muito bem, todos os trabalhos que tu colocou de zircônia em boca desses anos todos, a diferença de metal para zircônia, a gengiva fica bonita, né, Kim? Não tem comparação. A zircônia é mais biocompatível do que o titânio. Que o titânio. Então a corrente galvânica dela é totalmente favorável aos íons, a corrente de íons é totalmente favorável à cicatrização dos tecidos. Então é um material confiável, eu gosto de trabalhar com zircônia, tanto que eu sou suspeito a falar, certo? Quando a gente for ativar aquele munhão, a gente vai levar o guia para a boca, certo? Não é, como eu falei para vocês, não é uma coisa de prática que a gente vai fazer todos os dias, isso é um trabalho elaborado, diferenciado. Então eu vou levar o munhão para a boca, vou dar uma ativadinha, vou cortar e o munhão fica no modelo. A medida da batida, da pressão que o ativador é em torno de 2 joules, o novo ativador vai ter mais que 2 joules em pouco, então, mas isso aí não vai afetar em nada a estrutura da zircônia. Tendo um guia bem estabilizado, eu acredito que a gente consiga fazer com o IMEX sem problema nenhum. Acredito, mas não garanto. Eu garanto com zircônia. Isso eu assino embaixo. Certo? Aqui foi um monolítico que eu fresei, é daquele molarzinho que eu fresei em zircônia pura. Ó, o nosso mini pilar, o acabamento dele na fresagem, a estrutura do IMEX, a faceta em cima e o dente monolítico no lugar. Então, esses dentes, essa zircônia monolítica, é bem interessante. Ó. Esse multilayer que eu usei nesse trabalho. Por quê? Ele vem com várias camadas de cores. Então, ele vem da cervical até incisal. E eu consigo fazer tanto coping como trabalho sobre implante. Então, nos componentes da Arxis, da FGM, eu tenho usado direto monolítico em cima. Se torna muito mais rápido ainda. Eu freso dente posterior, dou acabamento no giz, sai do card, pego a broquinha, técnica sem ponta, microscópio, textura, Scott Bright, polimento, vai para o forno. Sinterizou, vai para o modelo, ajusta ponto de contato e glaze direto. Então, é uma coisa muito produtiva para posterior no laboratório. Dente anterior eu tenho que aplicar. Eu não gosto de nada monolítico para anterior. Mas pré-molar para trás é tudo posterior. É tudo aplicável, é tudo monolítico. É a multilayer. E quem fabrica esse multilayer? É Edit. Então a gente tem uma zircônia de uma qualidade boa, uma empresa que fabrica para o mundo todo, então a gente tem uma garantia que eu posso fazer um parafusado em cima do mini pilar com um material estético, resistente, prático e veloz. Hoje, entre outubro, novembro e dezembro, eu produzi em torno de 2.000 dentes, só em multilayer posterior. Tudo fresado em três fresadoras. Então, hoje no laboratório são 3 fresadoras cortando, 4 scanner e 2 impressoras, produzindo digitalmente. Então, as fresadoras não param de cortar dente o dia inteiro. Ou monolítico, ou é cera para faceta para injetar, ou é a parte de estrutura. Eu não freso metal, nem sinterizado, nem nada, porque eu parei com metal no laboratório, faço uma quantidade muito pouca de metal. Eu levo muito para o metal free. Mas a produção do laboratório aumentou e o número de funcionários diminuiu. Então, hoje a gente tem uma autonomia muito maior de trabalhar em cima dos blocos multilayer. Então, e rende muito o trabalho, é muito mais rápido. E hoje a gente tem um laboratório de produção. O que nos mandam?
um molar e a escala, e a cor. Eu quero um molar A2 de zircônio. Espaço baixo, não tem espaço de oclusão, não tem como aplicar, não tem como estratificar, multilayer. Eu tenho uma interface, eu tenho um munhãozinho de 4, de 6 de altura, multilayer nele. Eu tenho o mini pilar, multilayer nele. Então, se torna uma coisa produtiva e rápida. Hoje em dia, a gente tem que fazer conta. Quem não faz conta, não ganha dinheiro. E na crise que a gente está, a gente tem que ser reversível em algumas coisas. Eu acho muito bacana estratificar 2 centrais 3, que nem eu fiz. Mas eu demorei 3 dias para fazer. Então, é um trabalho personalizado e o outro um trabalho produtivo. Conforme aumenta a transparência, diminui a resistência. E conforme aumenta o croma, aumenta a dureza. 900 megapascal para um parafusado está ótimo. Lá na Incisal, que é transparente, 600, perfeito. Não precisa mais que isso.